Você precisa aprender sobre a estrutura interna do nosso planeta? Então veja essa pílula irada, a pílula do conhecimento, a geografia em pequenas doses. Bom, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Se eu te ajudar, você dá aquele like gostoso e se inscreve aqui no nosso canal. Vamos desvendar para você que a estrutura interna do planeta a gente pode dividir ela em duas formas, conforme os elementos químicos, a sua composição química e também pela dinâmica. A gente vai chamar de geoquímica e geodinâmica. A geoquímica é a mais difundida nos livros didáticos, então tem a primeira parte, a camada mais fina, superficial, a camada externa, ela é conhecida como a crosta terrestre. A camada intermediária é chamada de manto e a camada mais interna é chamada de núcleo. Isso você sabe muito bem. A sua dinâmica a gente vai dividir com uma outra nomenclatura. A parte que é chamada de crosta terrestre a gente vai chamar de litosfera. A parte que envolve o manto a gente divide em duas partes. A parte superior, que é chamada astenosfera, a parte inferior, que é chamada de mesosfera. E a outra parte, que é o núcleo, é chamado de endosfera. Então, aqui nós temos a divisão geral. E agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais para você. Vem comigo. Nessa outra imagem você consegue entender um pouquinho mais essa dinâmica. A crosta terrestre, que às vezes ela é representada, tentando fazer uma analogia como se fosse um pêssego, essa parte interna, é a casquinha do pêssego, é a camada mais fina. Essa camada, a crosta terrestre, ela vai ter ali uma espessura que vai variar de 30 até 100 quilômetros. A parte da crosta que fica no mar, na parte oceânica, ela tem uma espessura menor. Já a parte continental, uma espessura maior. Lembrando que essa crosta ela é dividida em placas tectônicas, que são placas rochosas que flutuam sobre a camada abaixo, que é o magma, que está ali referenciado ali pelo manto. Tranquilo? Então esta é a crosta terrestre. Ela é formada por alguns conjuntos de minerais. Quais são esses conjuntos de minerais? Nós temos aqui o conjunto chamado sial e sima. Então, são esses dois. Você percebe que o silicato está presente em toda a crosta. Na parte mais continental, nós temos ali uma quantidade maior de alumínio, E na outra parte, mais quantidade de magnésio e menos de alumínio. Mas o correto falar é que a crosta terrestre é formada por sial e sima. Tranquilo? Bom, a camada intermediária é chamada de manto. Lembrar para você que o manto ele não é líquido. Nós temos apenas uma camada líquida interna, que é o núcleo externo. Todas as demais são camadas sólidas. O manto, claro, ele vai estar ali já um pouco mais pastoso, mas ele é sólido, tá? E esse manto tem o manto superior e o manto inferior. São as duas partes. O manto inferior ele é menor, que aqui na dinâmica a gente chama essa parte de astenosfera. A astenosfera ela pega um pouquinho lá da crosta terrestre e um pouco do manto. Essa região é muito importante na estrutura interna do planeta, porque é onde vai ter ali a convecção que faz as placas tectônicas se movimentarem. Então a gente tem ali, conforme a temperatura e a pressão, vai formar ali uma dinâmica, A temperatura esquentou, mais quente vai subir, mais frio vai descer. Isso vai gerar movimentos convectivos e aí vão fazer com que as placas tectônicas tomem direções diferentes no planeta. Movimentos que vão se aproximar, movimentos, regiões que vão se afastar, movimentos que vão se deslocar, nesse sentido a gente chama de movimentos transformantes. Você já viu aí na nossa pílula anterior, tranquilo? Então, esse manto superior é a astenosfera. O manto inferior ele é chamado de mesosfera, é a camada ali intermediária, tá? do manto aqui. Tranquilo? E o núcleo, que é o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo externo, ele é líquido, é a única porção líquida. E o núcleo interno, ele é sólido. Esse núcleo externo, ele é líquido, também relacionado diretamente à alta temperatura. A cada 100 metros que a gente vai entrando dentro da crosta, em média a temperatura ela sobe 3 graus. Então, imagina mais de 6.000 quilômetros aqui a temperatura interna do planeta, que é muito parecida com a temperatura do Sol. E o núcleo interno ele é sólido, mesmo estando mais profundo pela pressão ali existente.
ele é sólido, ele gira ao redor do núcleo interno, o núcleo externo gira ao redor do núcleo interno. Isso dá origem ao campo magnético do nosso planeta. Lembrando, a crosta terrestre ela é formada por Cial e Cima principalmente. O manto formado por silicato, silício e magnésio. E o núcleo ele é formado por níquel e ferro. Esses são os principais elementos dessa estrutura interna. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, aquele joinha bacana e se inscreve aqui no canal para fazer Geografia Irada crescer cada vez mais. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.